pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo do nosso canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, eu vou contar sobre a minha trajetória, minha experiência no estágio da educação infantil. Como foi desde toda a papelada que a gente tem que arrumar para poder entrar na sala de aula como estagiária. No curso de pedagogia, os estágios começam no 5º semestre. Então, a gente vai se preparando ao longo dos semestres anteriores. A gente tem umas outras matérias que a gente já vai tendo uma noção de como a gente vai chegar na sala de aula. A gente vai praticando plano de aula, a gente vai tendo aula de psicologia e todas as outras matérias de brincadeira e todas essas outras coisas. Mas a gente chegou no 5º semestre, teve a reunião, cada professor tinha de 8 a 9 meninas cada turma. Então, o professor dava o contrato pra gente, a gente tinha um contrato, e a gente tinha que assinar, fazer 3 vias daquele contrato, anexar junto o cronograma, e daí a gente assinava, a diretora da escola assinava, a secretaria de estágio assinava, daí depois que a secretaria aprovasse, daí a gente podia ir para a sala de aula. Se a secretaria lá demorasse para aprovar, a gente demorava para entrar em sala de aula. Eu entrei, acho que mais ou menos na 3ª semana, foi que eu entrei na sala de aula, que demorou, foi o processo que demorou. Eu entrei lá, assim, eu tinha assim, o meu maior medo era não vou dar conta, porque eu nunca tinha entrado, eu não tinha experiência nenhuma com criança, nenhuma. Só assim, com criança de família, assim, mas assim, em sala de aula eu não tinha experiência nenhuma. Então eu já fui com aquela insegurança e os meus medos. Cheguei lá, comecei no maternal 1, maternal 2, comecei maternal 2, então as criancinhas 2, 3 anos. Cheguei lá, Karina toda apaixonada pelas crianças, né? Foi um amor. Eu amei do primeiro ao final. Só tinha algumas crianças que testavam a gente, né? Mas isso é normal de cada criança. E se ela acho que queria testar a autoridade que a gente ia ter. Então a professora, eu sempre peguei em todas as salas que eu passei, eu sempre peguei professoras excelentes que sempre me ajudaram em tudo. E ela dava total liberdade pra mim. Ela falou assim, você pode chamar atenção, você pode fazer tudo que você quiser. Se tiver alguma dúvida que você não sabe se você pode fazer isso daí, você pega, fale comigo que a gente conversa, a gente vê o que a gente pode fazer. Então eu tava tendo aquela insegurança minha, ela foi passando. Daí então você vai fazendo, você vai analisando a sua sala, que você tá lá estagiando, você vai analisando ela. E você vai vendo, porque depois, assim, mais ou menos na metade do estágio, você tem que fazer um plano de aula e aplicar naquela sala que você tava. Então, eu fiquei lá observando o que eu podia fazer, o que eu não podia, conversei com a professora de estágio, conversei com a minha orientadora de estágio, porque a gente sempre tinha as nossas reuniões antes de entrar no estágio com a nossa orientadora. A gente conversava sobre tudo, sobre as nossas dúvidas, sobre nossos medos, sobre tudo. E a gente fazia relatórios de estágios semanais, porque a gente ia uma vez por semana no estágio. Daí, primeiro no maternal 2, eu confeccionei uma massinha com eles. Não, mentira. Não confeccionei com eles, não. Olha lá, já tô mentindo. Não confeccionei com eles, não. Eu fiz a massinha. Foi a massinha? Foi a tinta. Eu confeccionei a tinta em casa e eu levei pronta pra eles. Acho que eu fiz umas 3, 4 cores. E daí eu fiz e depois eu levei cartolina, tudo pra eles poderem desenhar o que eles quiserem ali. Então ia trabalhar com coordenação motora fina e tudo. E foi isso daí. As crianças, gente do céu, elas que... Tinha uns ali que assim, pegava assim no pincel, que tinha meio assim, que tinha receio do que era aquilo, que não queria muito, sabe? Não tô gostando desse negócio, sabe? Era meio assim.
Mas depois foi se soltando, foi vendo que não era nada demais e foi tudo certo. As crianças adoraram, elas não queriam parar nem pra ir comer depois. É que então a gente tinha aquela rotininha, não podia passar da rotina deles, porque daí a criança já sofre aquelas alterações. Então depois, na educação infantil foi o maternal e depois eu já fui, no mesmo semestre, eu já fui pro berçário 1. Porque a professora queria que a gente passasse porque a gente tinha 2 estágios na educação infantil, então ela queria que a gente passasse por todas as turmas. Mas não foi possível passar por todas as turmas, então eu passei pro maternal 2 e pelo berçário naquela escola. Porque cada semestre é uma escola diferente. Daí berçário 1, eu tava tão naquele pique, ai, corre pra lá e corre pra cá, que eu estranhei muito, muito, porque bebê começa nos 3 meses, vai até 1 aninho e pouquinho. Então, malemar estão começando a aprender a andar, uma já sabia andar, e assim, é mais aquele cuidado de você segurar, trocar fralda, mas a gente não podia trocar fralda, a gente não podia dar banho. Então, eu dava comida, brincava, daí fazia a hora do sono, que daí tocava aquelas musiquinhas que dava vontade de dormir junto com as crianças. Eu tive muita dificuldade no berçário 1, porque eu tava toda aquela agitação, eu sou uma pessoa muito agitada. E daí, se eu ficar parada ali, daí eu falei, eu vou dormir junto com vamos dormir todo mundo, porque, né? Daí ali, era em dupla que tinha que ficar ali naquela sala. Então, era eu com uma amiga minha, a gente fez. Daí você também tinha que fazer um plano de aula ali pra aquela turma. Então, a gente fez um circuito. Então, a criança passava por baixo a gente esticou um barbante com fitinhas penduradas naquele barbante. Então, chamava atenção, as fitinhas balançavam pra lá, balançavam pra cá. Então, a criança podia passar por baixo. As que gatinhavam passavam por baixo, as que andavam passavam por cima. Tinha aqueles negócios compridinhos que eu não lembro o nome. Que eu vou achar um negócio, vou pôr uma foto aqui pra você saber do que eu tô falando. Que sabe aqueles túnel que você passa por dentro assim? As crianças passavam por dentro daquilo. Tinha criança que tinha pavor daquilo, não queria entrar naquilo de jeito nenhum. A gente pegou degraus pra eles aprenderem a subir degraus. Essa atividade foi muito gostosa. As crianças, embora algumas ali não entendiam, as maiorzinhas entendiam o que estava acontecendo e gostavam, mas as menorzinhas ficavam, não sei se eles estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Então, daí acabou essa primeira parte. Primeiro semestre a gente fechou com maternal 2 e berçário. Daí você fez todos os relatórios semanais durante esse. Daí você vai ter que escolher um tema para você fazer o seu artigo de estágio. O seu artigo de estágio você vai escolher um tema. Eu não me recordo o tema que eu fiz, mas eu posso procurar e deixar na descrição depois. Eu fiz o artigo. Eu acho que foi sobre brincadeira, se eu não me engano. E daí você pesquisa, você fundamenta com autores, você traz citação, você traz tudo que você tem que trazer. Daí a gente colocava a foto, porque ela queria que fosse ilustrado. Você tem que entregar encadernado, numa cópia no CD, e com todos os relatórios juntos. E você tem que apresentar esse relatório, esse artigo de estágio. E depois você tem que também falar sobre sua experiência, como foi, se ele gostou, se não gostou, o que você achou que podia ter sido melhor, o que não podia. Você escuta, é uma roda de conversa, porque você não vai ali na frente falar pra todo mundo. Uma vez a gente faz uma roda de conversa e conversa ali, porque são 8 meninas eram ali naquela turma. Então, na primeira vez que eu fui apresentar esse artigo de estágio, eu falei, Jesus do céu, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, que eu não quero apresentar esse negócio. Porque eu tenho muita, muita vergonha. Embora eu fiz pedagogia, vocês possam falar, nossa, mas por que ela fez pedagogia se ela tem tanta vergonha assim? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita, muita vergonha. Vocês não têm noção da vergonha que eu tinha. Depois, a hora que você chega ali, que você tem que apresentar os trabalhos, os primeiros trabalhos eu não apresentava, eu ficava ali igual uma múmia ali, mas não apresentava nada. Depois, a hora que você é forçada a apresentar, daí que a água bate na bunda, né? Você tem que ir, daí eu vou ainda fazer um vídeo como que eu perdi minha vergonha na apresentação de trabalho, pra vocês saberem, que senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, daí depois foi esse primeiro semestre com berçário 1 e maternal 2. Daí a gente mudou de escola, a gente faz todo o mesmo processo
de contrato, de cronograma, a gente faz tudo de novo. Daí a gente pega e vai para outra escola, bairro, outra escola, outro bairro, totalmente diferente. Que é outra, é porque você perceber situações diferentes, sabe, da sociedade. Daí a gente vai lá, eu fui, peguei Jardim 2, eu acho que era Jardim 1 ou Jardim 2. Chegamos lá, a gente foi o primeiro dia conhecer a escola. Chegou lá com 8 meninas pra cada sala, em uma sala assim, as crianças. Daí o menininho comentou assim com um coleguinha que tava do lado, né? Porque a gente chegou assim, tipo, todo na mesma sala, assim, não tinha nem 15 crianças na sala. Daí o menininho falou assim, meu Deus, quanta mulher junto, falou pro coleguinha. E daí, a gente, sabe assim, a gente tenta não rir, né? Mas a gente tem que contar, tem que ficar ali, né? Por dentro a gente tá ali se matando. Mas, sabe, é muito... Sabe, eles são criança muito sincera, ele parecia que ele nunca tinha visto tanto tamanho junto no mesmo ambiente. Daí a gente chegou, foi conhecendo, e sabe quando você visita todas as salas que a gente vai fazer estágio, e você fala assim, nossa, é essa a sala que eu quero ficar, que era do menininho. Assim, é nessa aqui que eu quero ficar. Só que a gente não pode escolher, é a professora com a diretora que escolhem a sala que a gente vai ficar. E daí eu, ai meu Deus, por favor, isso aqui, por favor. E eu lá torcendo, mas não contava pra ninguém qual sala eu queria. E a gente também ficava, porque era uma escola pequena, então a gente ficava em dupla cada sala. Então eram 4 salas, 2 meninas cada sala. Daí a gente ficou lá, a professora também era super legal. Ela dava muita liberdade pra gente e ela ajudava a gente em tudo, assim, era máxima, ela era. Daí a gente chegou, e eu fiquei naquela sala que eu queria, gente, fiquei no Jardim 2, naquela sala. Daí as crianças, ela era assim, teve uma criança que ela me tocou muito. Ela chegou assim, ela falou assim pra mim, nossa tia, porque eles chamam a gente de tia, né? Eu falei assim, nossa tia, se bem que você podia ser minha mãe, né? Porque você cuida tão bem de mim aqui na escola quando você vem, você me dá carinho, você me dá atenção, você escuta tudo o que eu quero. Quando eu quero conversar, tudo. Meus pais não são assim. Sabe quando você dá aquela coisinha no coração assim que a gente reclama de tanta coisa e a gente de barriga cheia, né? E os outros que passam por outras coisas que não reclamam tanto igual a gente reclama, né? Aquilo me tocou tanto, daí a gente foi fazer, a gente tinha também nessa coisa, em cada sala, cada estágio que a gente vai fazer, a gente tem que fazer a nossa regência. Mas nessa regência a gente fazia em dupla também. E a gente fez uma contação de histórias. Mas a gente não pegou assim, eu peguei o livro e vou ler. Não, a gente pegou o livro, daí a gente pegou uma história que era... Eu sei que era pra ensinar as crianças a contarem. Então eu acho que era de uma galinha que ela ia botando os ovos e alguns bichinhos iam pegando e depois tirava o ovo do ninho, colocava o ovo do ninho, a criança tem que saber quantos ovos tinha, por exemplo, quando tirava, depois colocava, quanto tinha, pra aprender a fazer conta, sabe? E daí eu cozinhei o ovo, levei o ovo, porque se eu levasse o ovo assim sem cozinhar, eles iam fazer uma patiote lá, né? Então levei o ovo cozido, a gente levou assim uma coisa como se fosse fazer um ninho. Então daí as crianças, ela pegava o ovo na mão, porque a gente queria isso daí, que a criança manuseasse, ela colocasse na mão mesmo, assim, pra ela saber pegar, tipo, 1, 2, ela aprendesse a contar, porque a criança tá naquele processo. A gente queria que ela aprendesse praticando. Então a gente queria que eles praticassem mesmo, assim, sabe? Por exemplo, eu vou pegar um ovo, um ovo é 1, número 1, sabe? A gente queria 2 ovos é 2, aprendesse a contar, assim, sabe? Manuseando e assim, porque não é só assim, chegar e falar assim, esse é o número 1, mas pra criança ela não vai saber o significado, porque a criança ela aprende na vivência. Então, por exemplo, se eu falar assim pra ela, o número 1 é o número 1, pra ela, ó, pouco, tanto faz, tanto fez. Agora, se eu falar assim, ó, por exemplo, pegar um lápis. Um lápis, esse é número 1, só tem 1 aqui. Então, ela vai aprender que ali é o número 1, porque ela associou o número 1 com uma unidade do lápis. Então, a criança, ela faz associações. Então, é assim que a gente queria que a criança
aprender o que ela queria que aprendesse naquela história. Então, e sempre, cada estágio, assim, marca a gente de uma maneira. Eu sou muito manteiga derretida, muito chorona. Então, eu aprendi a me controlar. E eu espero que vocês gostem desse vídeo e que se inscrevam no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo que eu vou gravar sobre estágio de educação e ensino fundamental. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!